cá estamos nós para mais um Lidos do Mês. Desta vez de maio, em que, honestamente, a vitória foi não ter parado de ler. Mesmo que ao final tenha meio que parado. Eu já conto melhor essa história. Antes de começarmos, obrigada pelos 60 subscritores. E já sabem, se gostarem do vídeo, deixem like, comentem, partilhem, subscrevam. Contem-me coisas. Deixem coisas nos comentários que eu ando a sentir falta de conversa. Realmente, tipo, a pessoa gosta de atenção, não gosta? Qualquer coisinha aqui que vos desperte algum tipo de interesse, comprem pelo meu link da URC, que está cá em baixo, na descrição, como sempre. E sigam-me nas redes sociais curtas, que eu andei assim um bocado mais para o paradita, assim como aqui no YouTube, que as coisas agora estão a ir ao sítio, eu prometo, vai ao sítio. Mas pronto, eu andei assim um bocado mais paradita, mas sigam nas redes sociais curtas, elas vão passar aqui alguns. E estão sempre no final do vídeo e na descrição, principalmente o Instagram e o TikTok via Stories. Mas se quiserem o pessoal também está para aqui, não se preocupem. De qualquer das formas, vamos lá falar do que é que foi o mês de maio. Eu acho que gosto de, quando faço vídeos de lidos do mês, fazer um bocado uma recapitulação do mês em si. E eu li isto tudo praticamente na primeira parte do mês. Porque aqui mais para o final, por causa da queima das fitas, grande parte por causa da queima das fitas, eu deixei praticamente ler. Tanto que eu estou a ler os mesmos 2 livros, estes que estão aqui ao lado, eu já mostro, há para aí um mês. Quer dizer, o vi sem tempo ainda há mais, porque é poemas, ou seja, vai aos bocadinhos. Mas finalizados, foram estes 4 meninos. É engraçado que é basicamente só coisas ilustradas, mangás e manhwa e derivados e ilustrações. Mas eu vou falar um bocadinho deles na mesma, vou falar um bocadinho das coisas que estou a ler e das coisas que quero ler no futuro. Como é óbvio, vocês já sabem. Mas, bem, maio foi complexo. A primeira parte do mês a coisa até estava fixe. Tipo, houveram coisas muito bonitas e assim, e criei amizades muito, muito boas. Não vou mentir, tenho tido momentos muito bonitos. Mas o final do mês foi psicologicamente tenso. A altura da queima é um feeling um bocado agridoce para mim, especialmente desde que queimei, porque significa sempre despedidas. E eu não gosto muito de despedidas, honestamente falando. Eu não acho que alguém goste, mas não gosto de todo. Eu não sei lidar muito bem com despedidas. Portanto, estas últimas semanas foram um bocado agridoces e um bocado mais caóticas do que o costume, daí eu ter desligado um bocadinho dos vídeos. Mas, por exemplo, saiu dia 28 um episódio do podcast da Ofélia com a minha pessoa. Eu vou deixar aqui, eu vou deixar na descrição os links e provavelmente vou publicar mais alguma coisa relacionada a esse podcast, alguns por aqui, para partilhar e para vocês seguirem a Ofélia, que se vocês não seguem, não sei o que é que estão a fazer. Amantes de poesia, assim como a minha pessoa, por favor, sigam e vejam todas as coisas muito, muito bonitas. Lá está um episódio comigo e estão poemas meus na revista nova, que eu ainda não tenho comigo, mas depois hei de vos mostrar quando ela chegar. De qualquer das formas, para não enganarmos mais, porque sabemos que isso vai acontecer, vamos falar dos livros que eu li este mês. E depois já falamos do resto. A começar, o primeiro deste mês foi o primeiro da coleção de Solo Leveling. Curiosamente, também acabei a segunda temporada este mês. Aliás, este mês. Já em junho, que eu já estou a gravar isto em junho. Mas pronto, acabei ontem. Vejam e leiam, porque eu preciso me encher de coragem de comprar os outros. Eu sou a prenda da FIA, do Books Memories. E é incrível, e é muito interessante, porque isto não é um mangá, e eu estou habituada a ler mangás. É um manhwa, eu acho que é, o fenómeno da manhwa. Eu não sei se sequer se diz assim, mas porque é coreano. E a diferença para os mangás, entre muitas outras, é que ele é a cores. E as ilustrações são fantásticas. Para não dizer mais. Tipo, é perfeito. E é incrível. Eu conheci o anime antes de conhecer o manhwa. A primeira temporada, no caso. E depois a segunda saiu e eu andei a enganhar para ver. E depois, por causa de amigos meus, comecei a ver. E depois acabei ontem. Que caos. Que caos incrível. E eu sinto que me estou a apegar muito outra vez aos animes. Vocês vão ver, é o que eu digo, tipo, grande parte do que eu li este mês foram mangás. De Solo Leveling é isso. Se a memória não me falha, eu dei 4 estrelas.
Mas eu vou ser sincera, eu não me lembro de grande coisa das classificações que dei aqui. Eu acho que dei 4 estrelas. Eu acho. Eu não, é o que eu digo, eu não classifico livros há muito tempo, porque eu não termino de ler um livro há muito tempo. É isso. E onde é que eu vou deixar? Vou deixar aqui ao pé de mim. E depois foi aqui. Onde há aqui uma escuridão bonita. Que por si só é um título que eu automaticamente fiquei, ok, eu preciso ler isto. E depois ele é toda uma reflexão de um casal. Eu não me lembro se é Angola. Será que é Angola? Eu já acabei isto há muito tempo. E este filme é de 5 estrelas. Se a maneira não me falha. Não foi um 5 estrelas, foi um 4,5. Eu confirmo quando tiver a editar. E ele é uma reflexão de um casal durante um apagão. Uma escuridão bonita. As conversas deles e os pensamentos. E o cinema feito com sombras. E além disso, o livro é lindo. Porque ele é todo de folhas pretas. E as ilustrações são feitas em alto contraste. E tipo, é o Onjaki. As frases dele já me deixam sempre a bater mal quando eu leio. Ainda para mais, acompanhado das ilustrações, ainda para mais com a doçura do amor e do vai e não volta de duas pessoas que claramente têm sentimentos uma pela outra. Porque é que inventas histórias? Ela perguntou. Para a nossa escuridão ficar mais bonita. É isso que eu digo! Era verdade. Tínhamos tempo. A falta de luz também inventava mais tempo para as pessoas estarem juntas, devagar. Para mim, a falta de luz era estar ali com ela, de mãos dadas, os meus lábios na espera dos lábios dela. Isto é tão lindo! Mas foi um livro tão bonito que eu li basicamente numa tarde. Logo pouco depois de terminar de ler Os da Minha Rua. E eu quero muito continuar a ler Onjaki porque eu realmente estou a amar esta experiência. Não vou mentir. Eu confirmo a classificação que eu dei depois. E já sabem, se gostarem de algum destes, se ficarem com a intenção de ler algum destes, link da UC. Faz favor. Eu tenho andado a fazer pouca publicidade, mas eu prometo que eu volto. E depois, um bebê que eu ando a pensar quando é que vou finalmente comprar o segundo. Sinais de Afeto, A Sign of Affection. Eu nunca vi o anime, aviso já. Eu já tinha visto os mangás, quando eles começaram a sair para português, e andei, até uma vez andar a passear com os meus pais e com as minhas irmãs, e ficar tipo, vou levar. E levei, e li tipo, de uma assentada. Eu acho que foi no trabalho. Eu não me lembro se foi no trabalho. Nas pausas do trabalho, no caso. Eu não me lembro. Eu acho que este é que foi nas pausas do trabalho. Mas já lá chegamos. Já lá chegamos que este é triste. Este nós temos que conversar. Este eu acho que dei 4 também. Os livros, tipo... Porque são livros que eu gosto muito. Não são livros que me ficam indiferentes, mas também não são 5 estrelas. Portanto, fica um bocado por aí. E isto é sobre uma personagem surda? Surda muda ou só surda? Já não me lembro. E um rapaz que ele é tipo todo muito viajado, muito simpático, muito fofinho. E que a ajuda uma vez e que depois eles começam a cruzar-se na faculdade várias vezes. E depois é todo muito cutesy. E ela está a tentar processar as coisas porque ela sempre foi estupidamente protegida por não falar. Porque, tipo, tem linguagem de sinais e assim, e é muito querido. E eu volto a dizer, eu já o acabei há algum tempinho, ou seja, há muita coisa que eu já não me lembro dos detalhes. Sei que estive para comprar o segundo, muito recentemente, e depois acabei por não comprar. Porque estou a pensar em gastar os descontos que tenho de uma vez. Mas é isso. Foi isso. Foi mais um. E Look Back. Eu andava com uma relação engraçada com este livro. Que tipo, há uma lojinha cá em Évora, que é a de Brincar, que ela tem principalmente mangás e BDs e coisas de cultura pop. Além de livros em segunda mão, porque é uma alfarrabista também. E este livro já eu lá tinha estado a olhar para ele. Isto é do mesmo criador de Chainsaw Man, que eu nunca vi, mas tipo, toda a gente fala muito bem, eu conhecia mais ou menos. E eu já tinha estado a olhar para ele. Sabia que era focado em duas raparigas. Sabia que tinha a ver com desenho. E eu olhava para ele, na vez de Brincar. E depois olhava para ele, na Bertrand. E não comprei, até à Feira do Livro de Évora, em que eu estava com os meus amigos a ver mangás. E olhei outra vez e fiquei, não passa daqui. E li. Este tal é que eu li nas pausas do trabalho. Péssima ideia, porque quase me desmachei a chorar. Não gosto. Mentira, gosto. Este foi outro 4. Este eu lembro-me que foi 4.
Porque, tipo, a relação delas é relatable e ao mesmo tempo é dramática. E, tipo, e são duas artistas. E são duas artistas que sem querer se admiravam muito uma à outra. Ao mesmo tempo tinham uma certa invejazinha, aquela competitividade típica do mundo das artes. Em que, tipo, nós precisamos de entreajuda, mas temos tendência a ficar assim com aquele iquezinho uns aos outros. Que é uma merda. Mas depois criam uma relação fofucha e depois dá merda. Eu não vou dar spoilers, mas dá merda. Eu ia me desmanchando a chorar no meu trabalho. Não gostei. Não estava à espera. Porque parecia-me ser só tipo. Eu sabia que ou ia ser gay ou ia ser tipo friendship cutie. Eu ia gostar de uma coisa ou de outra. E depois no final. Eu aconselho-os a todos, honestamente. Tipo, li bué pouco este mês. Tipo, de completar livros. Mas foram tudo coisas fofinhas, tipo leves. E eu volto a dizer, a vitória do mês de maio foi ter lido alguma coisa. Porque mais para o final eu realmente comecei a desligar muito da leitura e da escrita também. Mas principalmente da leitura. Porque a escrita, tipo, nem que fosse nos bocadinhos que eu tinha tempo, eu escrevia alguma coisa. Ler eu comecei a parar mesmo nas últimas semanas e eu não gosto muito disso. E agora quero voltar com força outra vez. E pronto, de completos, de livrinhos completos, foram estes 4. Agora, temos aqui mais 2 coisinhas que eu já ando a ler. Gwen e Art não estão apaixonados. Estamos em 100 páginas. Uau, eu consegui deixar isto num número bonito. E é... Eu acho que já tinha falado dele... Meu Deus, eu tinha aqui... Eu acho que já tinha falado dele no último vídeo, porque eu queria lê-lo quando estávamos a acabar abril. Depois comecei-o em maio. E não consegui acabar, porque, volto a dizer, parei mesmo de ler nos últimos tempos. Mas é tipo... É uma versão gay de personagens da lenda do Rei Arthur. Eu estou a adorar. Eu estou a adorar. É bué sarcástico e engraçado. Os protagonistas podiam ter, tipo, um enemies to lovers do caralho, mas será tipo um enemies to friends. Eu estou a apostar, pelo menos. Mas a relação da enemies está bué bem construída, está bué divertida de ver, tipo, juro por tudo, porque depois eles têm bué que fingir. Tipo, ai, juro. E as relações, já, tipo, as relações já estão a começar a ter pistas e eu sinto que vou adorar. A única coisa que eu não amo neste livro até agora é o facto de ele ser em terceira pessoa. Eu gostava muito mais se ele fosse contado mesmo do ponto de vista da Gwen e do Art. Não vou mentir. Tipo, querendo ou não, é uma preferência minha. Eu prefiro livros em primeira pessoa. Mas até agora estou a gostar muito, está a ser divertido. Eu sinto é que eu andava a ler coisas muito curtinhas e quando comecei a ler este, comecei a sentir-me tipo, oh, ok, isto é mais lento do que eu ando a ler nos últimos tempos. E temos o Vincent Tempo, do Poeta da Cidade, do Pedro, e este eu já ando a lê-lo há bastante tempo. Eu não tenho lido praticamente nada, ele está também a tipo 30 e tal páginas. E isto porquê? Porque eu já li alguns poemas, mesmo dos mais para a frente e assim, mas como eu acho que já disse no último vídeo, queria lê-lo pela ordem que o poeta e a editora escolheram contar. Porque faz muito sentido, pelo menos do que eu coisa até agora, são tipo 3 tempos e a sequência entre esses 3 tempos. Falta de jeito a falar. E, é isso. E eu também estou a gostar bastante. Há poemas dele que me deixam mesmo tipo... E há outros que não me batem tanto. É como tudo, a poesia tem este facto, é que eu não vou saber dar nota a isto outra vez. Depende de como seja o resto, mas se fosse neste ponto do livro, eu não ia saber dar-lhe nota, porque tem poemas que eu gosto muito, 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 e tem outros que não são de todo tão para mim. Mas pronto, além de acabar estes 2, que é algo que eu quero fazer agora durante o mês de junho, tenho aqui mais umas coisinhas que eu também quero acabar. Eu li as primeiras páginas já dos meus sentimentos da Dulce Maria Cardoso, e eu comecei a querer ler Dulce Maria Cardoso por causa de Cris Vieira. Again, boa influência, sigam se faz favor, vou deixar cá em cima outra vez. E encontrei depois este menino, de capa dura, com marcadorzinho, está meio arrebentado, tadinho, na biblioteca cá de Évora. E depois fiquei, já está, bora, vem comigo. E veio comigo, eu ainda não tive a oportunidade de olhar muito para ele, eu levei-o numa das viagens que fiz no mês passado. Ainda olhei um bocadinho, tipo, li as primeiras páginas, é o que eu disse, mas não voltei a pegar-lhe. Portanto, é um dos que eu quero ler este mês.
Além deste, a minha recente aquisição. Eu não estava à espera de ir comprar Daisy Jones nos próximos tempos. Estava na minha lista de livros que eu queria ler, como é óbvio, eu amei Evelyn Hugo, e Daisy Jones é sobre uma banda, é sobre música. Claro que eu vou adorar. Claro que eu queria ler. Mas eu encontrei-o a 11 euros. A 11 euros. No Auchan, ontem. Tipo, não podia. Quem sabe, quem gosta de Taylor Jenkins Reid, sabe que estes livros são caros em inglês, quanto mais em português. Este livro, tipo, de preço original eu não lembro se ele era 19, se ele era 20. E eu encontrei-o a 11 euros. Não podia. E assim, olha, eu acho que dos que eu aqui tenho, são principalmente estes que eu quero ler. Acho que sim. Dos que eu cá tenho. Não sei se terei compras recentes, compras novas este mês. Não estou a contar com isso, porque já fez o meu gasto irresponsável de junho. É para começar já bem o mês. E... é isso. Ando ali com o Príncipe Cruel para ler há uma eternidade, ainda não tive coragem de lhe pegar. Ando ali com uma coletânea de cartas do Cesário Verde, também foi requisitada. Há muito tempo também não tive coragem para lhe pegar. E sinto que vou adorar, porque eu adoro o Cesário Verde. E do futuro logo se vê. Logo se vê. Por enquanto, se eu conseguisse ler estes 4, já era uma pessoa muito feliz. Vamos ver se acontece, porque depende muito do meu estado mental e de como a parte da universidade corra, porque agora também tenho montes de cenas para entregar, porque por causa do trabalho e da vida no geral eu acabei por deixar muito da faculdade para trás e eu quero mesmo acabar este semestre. E por enquanto encerrar esse capítulo, ficar por Évora, mas encerrar esse capítulo. Quem acompanha mais sabe que eu entrei para mestrado este ano, sem ter muita certeza se era aquilo que eu queria. Não sei se foi a minha decisão mais inteligente. Fico muito feliz de ter ficado em Évora. Mas a universidade tipo aulas em si, não foram a coisa que mais me deu alegrias. Principalmente neste semestre que eu mal tive tempo para olhar para eles. E isso não seria um problema se eu não quisesse acabar, pelo menos a pós-graduação, porque eu não vou fazer tese. Mas nesse caso está a ser um problema porque este semestre eu estou mesmo muito desmotivada. E são coisas que acontecem, eu acho que nós temos que falar delas. Não interessa. A universidade é das minhas maiores sortes. Ter tido esta oportunidade e ter vindo para cá foi uma das melhores decisões que eu alguma vez tomei. Mas nem tudo são flores. De todo. Mas ao mesmo tempo, quero que não se esqueçam que não é por nem tudo serem flores que vale a pena desistirmos. Eu sou teimosa. Eu neste momento, se calhar, se eu pensasse só pelo meu bem-estar mental, ia colocar a faculdade de lado, ponto, e depois logo pensava no futuro. Mas eu preciso disto acabado, porque eu preciso de ir fazer alguma coisa na minha vida dentro da minha área. Ou pelo menos tentar. E depois logo penso no resto no futuro. Mas por enquanto estamos assim. Estou a tentar voltar a meter tudo nos eixos, perdi-me um bocadinho aqui nestas semanas, mas o que é a vida ser um bocadinho de caos? Vamos lá ser sinceros. E o que não está bem melhora, e o que está bem pode piorar, mas melhora outra vez. E nós vamos encontrando aos bocadinhos caminhos interessantes. E até à próxima semana, maltinha. Já sabem, se gostaram, deem like, comentem, partilhem, subscrevam, por favor. Eu tenho muita coisa para falar, sempre. E se vocês me quiserem ouvir, eu adoraria partilhar com vocês muita coisa. Se gostaram de algum destes livros, se ficaram com vontade de os ler, por favor, comprem pelo meu link da UC. E até à próxima semana, maltinha. Tchau!